a gente ia para a igreja quase todo dia. O refúgio da gente era a igreja. Minha mãe muito devota, muito, muito crente. E eu, com 12 anos, eu já li a Bíblia inteira. Com 12 anos, eu já tinha lido a Bíblia inteira. Eu cantava na igreja, eu tocava, eu gostava muito de música. Mas, com 14 anos, eu descobri o mundo. Né? Eu fui muito precoce assim, na minha vida. Porque o pobre, cara, ele só tem 2 chances na vida. O pobre, ele tem que trabalhar mais do que os outros e estudar mais do que os outros. Porque pobre não tem herança, não é? Sim, com certeza. Tem gente que a profissão é herdeiro, né? Sim, não é? Eu não tinha, né? Então, assim... Se quiser ter alguma coisa, tem que ralar. Porque eu ficava pensando assim, para mim tirar minha mãe da roça, pra gente poder comer uma carninha, eu vou ter que trabalhar mais e estudar mais do que os outros. Então, assim, eu não me lembro na minha vida quando que eu trabalhei menos que os outros e estudei menos que os outros. Eu sempre quis, assim... a crise, o ódio, a mágoa, a pobreza foi uma vitamina para mim, você entendeu? Você se alimentava daquilo. Para me destacar, para crescer. Então, eu olhava para minha mãe e dizia assim, mãe, eu vou tirar você da roça, a gente vai vencer. E as minhas irmãs também trabalhavam muito. E glória a Deus, com 12 anos, eu já pagava o aluguel e fazia a compra de casa. Claro. Com 14 anos, eu tirei minha mãe da roça. Comprei meu primeiro carro. Com 18, eu tinha casa própria e, graças a Deus, a minha mãe já não precisava trabalhar mais para ninguém. Mas essa precocidade também foi para o lado ruim. Porque quando eu me tornei independente muito cedo, eu conheci o outro lado, conheci a noite, conheci a bebida, conheci as baladas, comecei a namorar muito cedo. E aí eu já não queria mais saber de Deus, de igreja. Te afasta, né? As amizades, assim, e eu não tinha, eu trabalhava muito, eu venci muito cedo, mas eu não tinha maturidade para isso, você entendeu? Um cara de 14 anos não está preparado para ter carro, para ter moto. Sim. A gente não está preparado para uma vida sexual ativa. Eu não, sabe? Sim. Então, isso foi muito, por um lado foi bom, sim, mas por outro lado foi muito destrutivo. Então, com 14 anos eu já era viciado. Completamente, assim, bebia todo dia e com 18 anos eu bebia uma garrafa de uísque por dia. Assim, deitava, chegava de tarde em casa. Mandava ver. O que tinha álcool para mim era pinga, era uísque, era... Então, trabalhava muito, estudava muito, namorava muito e para todo mundo eu era um cara, um vencedor, porque com 18 anos você tem um carro, ter casa, já estava fazendo a minha primeira faculdade. Não deixava de ser um vencedor, né? Mas por dentro eu me sentia um derrotado. Né? É até um paradoxo, né? Um vencedor derrotado. Um vencedor do lado de fora, por dentro, não. mas um derrotado do lado de dentro. Tem muita gente assim, né? Sim. Tem muita gente que é um vencedor lá fora, mas dentro de casa, às vezes com a família, com os filhos, no casamento, a pessoa é um derrotado. Né? Tem muito isso, né? Tem. Então, eu era um vencedor derrotado. Mas às vezes é porque você não tinha essa estrutura, sabe? Exatamente. Tipo, maturidade, né? Isso, não tinha dentro da sua casa alguém que, tipo, falasse, não... Alguém para orientar, dar o de repente, apoio. em algum momento viu que você estava seguindo alguns passos do seu pai, né? Às vezes te fala, puta, tô ficando igual, em algum momento, pode ser. Então, aí, Pedro, tem esse momento, cara, que você falou, igual seu pai. Esse foi o maior tapa na cara que eu levei na vida. As minhas irmãs se casaram muito cedo. Não sei se por causa das dificuldades ou da pobreza, né? Quando eu fiz 14 anos, minhas 2 irmãs se casaram. Assim, uma casou 6 meses, a outra se casou também. Aí só ficou eu e minha mãe. E com 18 anos, que eu estava bem alterado mesmo pelo álcool e todo dia, eu voltava para casa chapado assim, a minha mãe não falava nada, cara. Ela tirava meu sapato, me cobria, orava por mim, colocava a mão na minha cabeça. Às vezes eu chegava em casa, ela estava de joelho. Mas um dia eu cheguei e ela disse assim para mim, filha, mãe, eu quero conversar com você. Falei, tudo bem, mãe. Aí quando eu voltei do trabalho na hora do almoço, ela sentou comigo e disse assim, Jetro, você tem 18 anos.
Você já é um homem. E eu amo você. Depois de Deus, Jetro, você é tudo que eu tenho. Mas você é igualzinho seu pai. Eu falei, não, mãe. Aí não. Igual meu pai não sou. Falou, você se tornou um homem igualzinho seu pai. Você não ama ninguém, Jetro. Falei, claro que eu amo você, eu amo a senhora. Ela disse, se você me amasse, você não me deixava toda noite esperando, nunca sei se você vai chegar vivo, vai chegar morto, se você vai bater o carro. Você é um bêbado, Jetro. Você é um viciado. É muito difícil, Mariana, ouvir de uma mãe isso. Seu pai era um viciado, você se tornou um viciado. O seu pai nunca amou ninguém, você não ama ninguém. Você usa as pessoas. Você não ama nem você mesmo, porque você está se destruindo. Aí eu olhei para ela e disse, então, mãe, eu vou mudar. Vou parar, vou tomar vergonha na cara, a senhora vai ver. A partir de hoje eu não bebo mais. Ela falou, quero ver. Eu falei, então tá bom. Aguentei firme, Pedro. Uns 3 dias, assim. É difícil largar um vício. Rapaz do céu. Aguentei mais uns 4 anos, bebê. Aguentei uns 3 dias assim, cara. Principalmente o tipo de coisa que você consegue comprar legalizado em qualquer lugar. Aí quando eu passei, né, sexta-feira à tarde, assim, cara, passei na frente da lanchonete, meus amigos, tudo, né? Pô, mas sul Mato Grossense bebe demais. O cara mostrou assim um copinho, a bicha tava suada, cara. Falou, Jetrão, vamos tomar uma, cara. Falei, ó, prometi pra minha mãe, vou tomar só uma. Cara, você já viu beber Coloca uma só? na boca, É uma caixa. Não bebe. Aí foi uma, foi 2, foi 3. E aí eu entrei numa outra espiral, assim, porque eu percebi que eu não estava bem. Porque você toma consciência que você não está bem. Eu percebi que minha mãe chorava, que ela estava triste, depressiva. Eu percebi que eu não estava bem. Que aquilo estava fazendo mal para mim. Mas eu não conseguia largar, cara. O vício é uma desgraça. Pensa num vício desgraçado. E o que me chamava a atenção é que minha mãe, abandonada, enfrentou a pobreza. Naquele tempo a gente já estava bem. Mas a minha mãe era feliz, cara. E aí, com 20 anos, veio a minha virada. Vamos lá. Vamos adiantar o trem. Pode ficar tranquilo, viu? O tempo que você quiser. Eu já tinha feito uma faculdade, já dava Ele aula. acha que eu vou infartar se chegar. Ela tá me olhando com ansiedade. Né? Não tá acostumado com seriado. E aí, com 20 anos, eu comecei a fazer a minha segunda faculdade, que foi Direito. Né? Porque a primeira foi... Eu fiz Ciências primeiro. Tá. Fiz Ciências. Mas minha paixão sempre foi Direito. Eu queria fazer Direito. E aí eu consegui, entrei, estava no primeiro ano da faculdade de Direito, estava bem. Mas a depressão bateu muito forte. E eu não sei se vocês já passaram, ou alguém da família, uma crise de depressão. Assim. A depressão é uma desgraça. Assim. A depressão é a dor da alma. Às vezes é complicado a gente falar isso, mas assim, a dor é uma bênção. Porque o problema não é a dor. A dor é um alarme de que tem algo errado no teu corpo. Se a gente não tivesse dor... A gente não ia saber que tá doente. Por isso que tem algumas doenças... Quebra a perna e sai andando. Por isso que tem algumas doenças que são silenciosas, como, por exemplo, o diabetes. O diabetes é terrível, porque o diabetes não dói. Exato. Né? Tem a lepra, né? A hanseníase, o cara perde o dedo, cai, a lepra não dói. Né? Então, a dor é uma bênção, porque a dor é um alarme, é uma luz vermelha que acende no painel. Tá te avisando. A depressão também. A depressão, ela não é uma doença. A depressão é um sintoma. A depressão é a dor da alma. A depressão é a tua alma gritando. Se você não resolver o problema, você vai acontecer alguma coisa pior. Então, tem muita gente, quando eu falo bem assim, a depressão é uma bênção, porque a depressão é uma dor que está dizendo tem algo errado na tua vida que você tem que resolver. Mas quando você entrou em depressão, você ainda estava bebendo? Muito. Ah, tá. Muito. E eu penso que a depressão, ela veio porque eu tinha outras coisas erradas, né? Que era mágoa, que era o ódio, que era tristeza, com tudo isso. Mas você não acha que hoje, olhando para trás, sua mãe não se sentia feliz porque ela tinha perdoado seu pai?
Sim, E você já não, porque você tinha toda aquela revolta? exatamente. Porque na mesma noite que você foi, que ele abandonou vocês, ela orou por ele. Então ela já estava perdoando ele. Exatamente. E você ainda não. A gente usa um exemplo assim, né? Que a mágoa, o ódio, é um veneno que você bebe querendo que o outro morra. É interessante isso, né? Você que pode morrer por dentro. Né? Aí você... É porque você quer que o outro morra, Aham. mas quem morre é você.